Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Gálatas. Gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura da palavra de Deus. Se você desejar, você que está aí atrás, vir um pouco mais à frente, fique à vontade. Talvez você não esteja me escutando direito aí do fundo. Todos encontraram? Capítulo 4 do livro de Gálatas? Vamos acompanhar a leitura então. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Vamos esperar só um minutinho, irmãos. Está finalizando ali já. Novamente. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Ainda que seja senhor de tudo, ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Antes, porém, quando não conhecias a Deus, servis ao que por natureza não são deuses. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós. Em nada me ofendestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Qual é, logo, a vossa alegria? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e os teríeis dado a mim. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Os que tanto se esforçam para vos agradar, não os fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que deve ser entendido como ilustração, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém é livre, a qual é mãe de todos nós. Até aí, amém? Fecha seus olhos, mais uma vez, e fala com o Senhor.
Fala com ele: Senhor, fala comigo esta manhã. Senhor, o que esse texto tem para a minha vida hoje? O que Gálatas tem para hoje, para os dias de hoje, para a minha vida quanto crente? Fala comigo, Deus. Ah, Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, Deus, por esse tempo tão precioso na tua casa, na tua presença. Meu Deus, que dia maravilhoso, que dia especial o Senhor fez para nós, por isso nós estamos alegres. Meu Deus, nesta manhã nós necessitamos mais uma vez da tua porção de sabedoria, da tua porção de entendimento, da tua porção de discernimento. Fala, Deus, ao nosso coração, fala ao meu e ao dos meus irmãos. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, Deus, nesta manhã. Fala, Senhor, através de mim. É o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, as aulas de Gálatas nos dá a impressão de que está repetindo o mesmo assunto. Mas esta carta, tão pequena, de apenas 5 capítulos, ela é de uma preciosidade para os dias de hoje. Ela é tão atual para os nossos dias. Aqui nesse momento, Paulo, pelo que nós lemos e nós podemos perceber, Paulo estava muito entristecido com o que estava acontecendo com as igrejas da Galácia. Essas igrejas estavam sendo invadidas pelos falsos mestres, distorcendo a verdade do Evangelho, acrescentando coisas que não provinham do Evangelho verdadeiro, dizendo àqueles que era necessário acrescentar as obras da fé para ser salvo. Então, em outras palavras, esses falsos mestres estavam dizendo para eles: olha, para você ser salvo, para você ser um cristão de verdade, você vai ter que passar pela circuncisão, você vai ter que respeitar alguns preceitos da lei, você vai ter que fazer isso, aquilo e aquilo outro. E o Evangelho veio para nos libertar disso. E Paulo faz uma pergunta para esses crentes: como é que pode? Como é que pode vocês terem sido livres e agora querer voltar a esses rudimentos? E, irmãos, eu lendo esse texto, eu fiquei pensando nos dias de hoje. Quanta aberração nós temos visto sendo ditas em nome do Evangelho, em nome de Deus. Quantas práticas absurdas, meia, rosa, chave, tijolo, ungido, ritos, para te garantir uma vitória que só Jesus completamente nos garante. E isso me entristece muito, porque, por mais duro que seja, tem muito crente acreditando nisso. Tem muito crente tomando isso como verdade, como necessidade. E nesta manhã, nós vamos estudar que o sacrifício de Cristo, ele é completo. O que Ele fez por mim e por você não necessita de nenhum acréscimo, só necessita da sua parte obediência, necessita da sua parte fé, necessita da sua parte amor a Cristo Jesus e gratidão por tudo que foi feito. Então, nossa aula de hoje, ela tem alguns alvos a serem alcançados. O primeiro deles é entender que os filhos de Deus estão libertos do paganismo. Eles estão libertos da escravidão da lei. Nós não precisamos acrescentar nada para a nossa vida, na nossa caminhada. Nós não precisamos, por exemplo, subir centenas de degraus de joelho para mostrar para Deus que nós somos gratos. Nós não precisamos fazer nenhuma penitência, porque a palavra de Deus nos fala lá em 1 Samuel 15, 22, que o Senhor, Ele agrada mais do que
do obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, você não tem que se martirizar, se cortar, você não tem que fazer nada disso. O sacrifício de Cristo na cruz foi completo. O que nós precisamos é obedecer a palavra de Deus, que é pura, é verdadeira e eficaz. Na aula de hoje nós vamos perceber a posição do filho. A posição que eu e você temos diante de Deus como filho adotado do Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa condição é de um recém-nascido espiritual. Não é isso? Eu vou começar agora a entender as coisas de Deus, o projeto do Senhor para a minha vida, mas a minha posição é de filho. Eu aceitei Jesus, eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, a minha posição é de filho. E a terceira coisa que nós precisamos entender na aula de hoje é viver de forma que se pareça cada dia mais com o nosso Senhor Jesus. 1 Pedro 2, 21 nos diz assim: para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Efésios 4, 13 e 14 nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem o erro. Então, irmãos, eu preciso entender que o meu alvo é qual? Imitar a Cristo. Ele é o meu modelo. É para Ele que eu olho. É para Ele que eu busco ser imitador. Para que eu deixe de ser o quê? Criança. Criança que aceita qualquer coisa, porque não tem maturidade para discernir o que é certo ou errado. Criança é levada por qualquer um, por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que se é dita aí e agradável de ouvir. Agora, você não. Você é filho adotado de Deus. E o seu irmão mais velho, que é Jesus, é o seu exemplo. É para Ele que nós olhamos. É a Ele que nós buscamos imitar. Amém? Que hoje nós consigamos desenvolver esses objetivos na nossa aula. Na aula anterior, no capítulo 3, Paulo mostrou a relação entre dois personagens bíblicos muito importantes: Abraão, Moisés e Jesus Cristo. A Abraão foi dado o quê, irmãos? A promessa. A Abraão foi dada a promessa. A Moisés foi dado a lei. E a Jesus o cumprimento. Jesus veio cumprir a promessa. Paulo, de uma maneira muito inspiradora, inteligente, capacitado pelo Espírito Santo, ele usa essas ilustrações e elas vão falando de uma forma muito eloquente, né, para que esses crentes entendam que tipo de armadilha estavam os cercando. Os judaizantes, eles aclamavam a lei como um acessório necessário para a salvação. E nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 3, na aula anterior, que a lei ela serviu de quê? De aio. Ela serviu de um condutor para mostrar ao homem que ele por si só ele não tem condição de se salvar. Que a salvação ela não é por mérito.
A salvação ela não é conquistada pelo homem por aquilo que ele faz. Ô irmãos, toda bondade que nós fazemos, toda caridade que nós porventura façamos, isso é fruto da nossa fé em Cristo Jesus. Isso não é meio para ser salvo. Nós fazemos porque nós somos salvos. Nós fazemos porque nós entendemos quem nos amou primeiro. Então, nós só podemos ser salvos mediante o quê? A soberana graça de Deus. E foi essa graça que enviou, né, o seu Filho por mim e por você, por cada um de nós, para morrer ali na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Esse sacrifício foi suficiente. Esse sacrifício é vicário, não necessita de outros. Amém? Então agora nós vamos ver a nossa posição como filhos de Deus adotados, né? Dos versículos 1 ao 11, ele vai mostrar para nós a transição entre escravo para filiação. Antes de conhecer Jesus, nós éramos o quê? Escravo de quem? Do mundo, do pecado. É muito interessante porque o mundo pensa que nós somos prisioneiros. Não consegue entender que nós somos livres. Livres de quê? Das correntes do pecado. Nós temos a liberdade de escolha. Nós temos o entendimento para que Deus nos chamou. Então nós não temos necessidade de nos alcoolizar, de nos drogar, de nada disso para ser feliz. Porque a felicidade que está aqui foi Jesus que nos deu. Amém? Então, Paulo, ele está perplexo com o que está acontecendo na galáxia, já ia falar galáxia, mas não, lá na igreja dos Gálatas, né? Ele está perplexo com os crentes da galáxia. Por quê? Porque era como se eles estivessem querendo voltar aos rudimentos do mundo. Deixar de ser livre para voltar a ser escravo. Irmãos, para mim é incompreensível quando alguém abre mão de Jesus. Eu fico perplexa. Eu fico assim pensando, meu Deus. E a maioria das vezes que alguém abre mão de Jesus, abre mão do Evangelho, não é porque Jesus o decepcionou, é porque alguém o decepcionou. Não é meninice isso? Não é infantilidade isso? Ô, gente decepciona gente. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Aí eu vou parar de buscar a Deus. Porque a Roberta nem olhou para mim. Me poupe, gente. Por isso que Paulo fala, deixa de ser menino. Deixa de ser menino. E aqui, ele está assim, eu queria estar aí perto para falar tudo o que eu tenho para falar com vocês. Não é isso que ele diz no que nós lemos? Eu queria estar pessoalmente aí, para termos essa conversa tete a tete. Porque eu não consigo acreditar no que eu estou ouvindo, das notícias que chegaram daí. É muito triste para um pastor receber notícia desse tipo. É muito duro. E ele ainda vai além, ele vai dizer assim, olha, será que o meu trabalho aí com vocês foi em vão? Irmãos, nós temos que pedir muito a Deus para nos dar maturidade, nos dar discernimento diante disso tudo, né, que está aí. Nós temos que tomar cuidado, né? Aí o Senhor, Ele preparou,
né? Houve uma preparação para essa adoção. As coisas não aconteceram assim. E nós éramos herdeiros, mas não livres. Nós tínhamos a promessa, né? Todos nós, mas não tínhamos posse dela. E é isso que ele vai dizer: ó, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Por que ele compara esse herdeiro a um escravo? Porque ele é dono por direito da herança, não é? Por direito ele é dono. Mas de fato, ele é? Ele pode pegar, usar e gastar do jeito que ele quer? Não. Ele pode fazer o que ele quiser com a sua herança? Não. Porque ele ainda não chegou ao tempo determinado do adulto. Por isso, ele vai dizer aí, ele vai usar essa figura, né, como se fosse um pai rico, que estabelece para quem o seu filho, que é herdeiro, ele estabelece um tutor. Esse tutor vai ser aquele que vai cuidar dos bens desse filho, até que ele chegue à fase adulta e tenha o direito de assumir as suas responsabilidades e dirigir aquilo que é dele. Deus, ele colocou a lei para que ela fizesse esse papel, e que ela mostrasse para o homem a sua incapacidade, a sua necessidade de se livrar do pecado. E é tremendo, porque você vai olhando a Bíblia e você vai vendo que não há nenhuma incoerência. Quando Deus resgata o povo hebreu ali do Egito, depois de 430 anos vivendo naquela terra pagã, sendo influenciado por aqueles costumes, direto ou indiretamente, não sei, Deus os tira dali e Deus estabelece uma lei para eles cumprirem, para eles terem um discernimento de que Deus não aceitaria um culto de qualquer jeito, que haveria necessidade de mudança. Então, esta lei, ela vai exercer esse papel até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Quando a adoção foi realizada, quando nós tomamos posse da herança. E Paulo vai dizer, olha, judeu e gentio, antes da vinda de Cristo, eram o quê? Era como filhos menores, que viviam servilmente, né, ao pecado, à lei. Não tinha discernimento, não tinha entendimento. Vivia do jeito que podia ser, segundo os rudimentos do mundo. Até que veio Jesus. Como Deus tirou os seus filhos dessa escravidão, né? Enviando Jesus. E ele vai dizer no versículo 4 e 5, vindo, porém, a plenitude dos tempos. Eu gosto demais dessa expressão, irmãos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. O que significa isso? O que significa plenitude dos tempos? O tempo predeterminado por Deus. Deus já sabia. Deus já havia determinado o tempo de Jesus vir. E o mundo daquela época foi preparado para isso. Os judeus contribuíram com as escrituras. Os gregos com a língua. A Grécia, quando foi império, né, dominando todo o mundo antigo, um dos seus requisitos foi ensinar a língua grega. Ela era a língua universal. Os romanos, veio o Império Romano. Os romanos contribuíram com o quê? Com as leis e com as estradas. Na época do Império Romano era seguro viajar de um lugar para o outro. Por quê? Porque as estradas eram vigiadas pelos soldados romanos.
Então, você olha para esse tempo e você fala assim, verdadeiramente Deus trabalhou, né? Para que aquele fosse o momento. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, né? O tempo determinado por Deus, quando foi concluída toda a preparação para então cumprir o propósito soberano do Senhor, que foi enviar o seu Filho. A lei, quando veio a plenitude do tempo, a lei já havia cumprido o seu papel. Mostrar para o homem a odiondez do pecado. Como ele era cercado por esse pecado e a sua inabilidade de vencer o pecado. Ô irmãos, fala comigo com sinceridade. A gente por nós mesmos, nós somos capazes de vencer? Se você é, você me fala, porque não sou. Ai de mim se não fosse Jesus na minha vida. Não sei se você tem esses momentos assim de reflexão. Tem hora que eu paro lá em casa, eu fico me perguntando, falei, Senhor, o que seria de mim se não fosse Jesus? Aonde estaria eu se não fosse Jesus? Talvez nem aqui para contar a história mais, porque já passei por tantas situações de saúde e o Senhor me livrou de todas. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa inabilidade, nós temos que ser humildes o suficiente para entender isso. O quanto necessitamos de Cristo. Da capacitação do Espírito Santo de Deus para cumprir em nós o seu querer. E nesse texto que nós lemos, continua, né? O texto número 4, ele vai dizer assim, olha, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essas duas expressões trazem algo muito profundo para mim e para você. Por que falar que Jesus nasceu de mulher, irmãos? Todo mundo nasce de quem? De mulher. Mas essa expressão está aqui para mostrar para mim e para você que nem os céus pôde conter Jesus. Se ele não fosse Deus, não havia necessidade de expressar que ele nasceu de mulher. Jesus nasceu de mulher, Jesus se fez carne, Jesus se vestiu da nossa pele, calçou as nossas sandálias e ele viveu semelhante a nós, mas em nada pecou. Hebreus 2,17 nos diz assim, convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo. Meu irmão, eu vou te dar 1 minuto para você agradecer a Jesus, para você louvar a Jesus. É tremendo isso que nós estamos vendo. É tremendo tudo o que aconteceu para salvar você e a mim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Jesus abre mão de toda a sua glória. Ele se faz homem. E é lindo porque quando você olha para essa expressão, você vê que ele é perfeitamente Deus. Por quê? Porque ele não precisou de pai. Ele não precisou de pai. Jesus não teve mãe como Deus e não teve pai como homem. Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa linda. A mulher escolhida para gerar Jesus e cuidar de Jesus nos seus primeiros anos de vida, é uma bem-aventurada sim. Mas ela não é Deus. Ela não tem os poderes de Deus. Ela não é a nossa intermediária.
Quando a palavra de Deus nos diz que convinha que em tudo ele fosse semelhante a nós para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Qual era o papel do sumo sacerdote, irmãos? Estar ali intermediando o relacionamento dos homens com Deus. Eu, Jaqueline, hoje, quando eu penso em Jesus como sumo sacerdote, eu vejo Jesus do lado de Deus, falando com Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia da Jaqueline. Eu sei que não é fácil viver naquele mundo. Eu sei que não é fácil estar vestido naquela pele, calçar aquelas sandálias. Eu sei. Isso é tremendo. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. É Ele que intercede por nós. Mas isso é feito de uma maneira maior do que nós possamos pensar. Por quê? Porque Ele viveu aqui, Ele sabe o que é viver neste mundo impregnado pelo pecado. Todos os dias, eu e você, temos que levantar de manhã e aceitar Jesus. Declarar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Todos os dias, eu e você temos que dizer não ao pecado. Por quê? Porque ele bate à nossa porta. Ele entra na nossa casa. Através da televisão, através da internet, através de uma ligação. Todos os dias, meus irmãos. E nós só somos capazes de fazer isso porque nós temos Jesus. Ele nasceu sob a lei. Essa expressão especifica ainda mais a sua humanidade. Jesus nasceu como judeu, ele se sujeitou à lei, ele mesmo se colocou debaixo dela. Se você ler o início dos evangelhos, você vai ver que ele cumpriu tudo que tinha que ser cumprido. Ele não anulou, ele não negou, ele não rejeitou. Mas ele cumpriu. Para quê? Para que a nossa confirmação acontecesse. Porque para que nós fôssemos confirmados como família de Deus. Irmãos, nessa pequena celebração do aniversário da pastora Geórgia, como é importante para nós essa família espiritual. Como é tremendo. Não se isole disso. Não se separe da comunhão, não se afaste disso. Isso é precioso demais. Como é gostoso a gente saber que tem gente que preocupa com a gente. Gente que não tem o meu laço sanguíneo, mas tem meu laço espiritual. Gente que olha para mim, que olha para você e fala assim: eu amo a Sayonara, eu amo a Dora, como eu sinto falta da Lau. Ô gente, fala para mim, isso não tem preço não. Isso é maravilhoso. Isso é especial. Eu falo que a família sanguínea, minha família biológica, eu não pude escolher. Você escolheu a sua? Eu não escolhi a minha. Eu nasci ali naquela família. Então eu aprendi a amar a minha família de sangue, apesar de, na sua família também deve ter um apesar de, Eu aprendi a amar a minha família. Mas eu entendo que meu laço familiar, espiritual, ele é muito maior do que o meu laço sanguíneo. Vocês entendem assim, irmãos? Sabe por quê? Porque nós vamos passar a eternidade juntos. Nós vamos passar a eternidade juntos. Por isso Jesus criou a igreja, para que nós aprendêssemos a estar juntos, um ajudando o outro, dando uma palavra para o outro, dando um abraço, cobrando a presença, sentindo falta,
colaborando com a caminhada um do outro, ajudando nas horas difíceis, porque as horas difíceis existem, não existe? E ai de nós se não fossem os irmãos que Deus tem levantado para orar por nós. E assim nós vamos vivendo nesse laço, né, dessa família espiritual que Deus criou para os seus filhos adotados. Nós fomos regenerados. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Quando Deus envia Jesus, Ele tinha um projeto para mim e para você, nos redimir, nos redimir. E Ele não fica só nisso, a obra de Deus, Ele ainda envia o Espírito Santo de Deus para me encher, para me capacitar, para aplicar essa redenção da minha vida, para me dar entendimento, para me dar discernimento, para me mostrar e certificar no meu coração que verdadeiramente sou filho de Deus. Não tenha dúvidas sobre esta filiação, porque quem não quer que você tenha certeza disso é Satanás. Até Jesus ele quis lançar dúvidas. Jesus passa por João Batista, passa pelo batismo, e a palavra de Deus nos fala no livro de Mateus, que Deus fala assim: eis aí o meu filho amado. Jesus vai para o deserto por 40 dias. Satanás aparece para ele e fala com ele o quê? Se você for filho de Deus, se você for verdadeiramente filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? Muitas vezes passamos por situações e Satanás fala na nossa mente: você acha que você é filho de Deus? Que pai é esse que permite você passar o que você está passando? Vocês já ouviram essa voz? Ah, irmãos, não tenha dúvidas, você é filho de Deus. E todas as lutas que porventura você já passou ou venha passar, é para seu fortalecimento. Aqui na terra, irmãos, é o único lugar que você vai ter o privilégio de louvar e proclamar Jesus em meio às dores. No céu você não vai precisar, porque lá não vai haver choro nem pranto. Então é aqui que você vai ter que se esforçar. É coisa fácil, irmão? Não é, mas é capaz, é possível. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Por isso Paulo fala: é insensatez voltar atrás, é insensatez abrir mão de Deus por estes rudimentos do mundo, é insensatez deixar de ser livre para voltar a ser escravo. Ah, que o Senhor permita que você e eu e aqueles que porventura estejam nos assistindo tenha esse entendimento de nunca abrir mão de Jesus por bobagem. Ele vai usar uma alegoria, ele vai usar uma imagem, ele vai falar, né, que nós somos chamados a ser filhos, semelhante ao Filho. E ele vai dizer assim, olha, no versículo 12, sede, qual eu sou? Sede qual eu sou. Naquele tempo, havia uma distinção. Judeu e o resto todo era gentio. Paulo, como pastor, como missionário aos gentios, ele se colocou no lugar deles. E ele falava com eles, olha para mim, seja como eu sou. Não volte, não abre mão da liberdade. Antes, vocês cultuavam deuses de pedra e de barro, que não podia fazer nada por vocês. Olhem para a minha vida, olha para o meu testemunho. Ô, irmãos, isso é tremendo.
Que cada um de nós possamos ter a autoridade de poder dizer aos nossos filhos, à nossa família: olha para mim, olha para a minha vida, olha para o meu testemunho de fé. Tem muita gente que tem afastado a sua família de Deus pelo seu mau testemunho de crente. Ser crente na igreja é coisa fácil. Agora, crente com aquele que você come 1 quilo de sal, não é não. É ali que nós testemunhamos verdadeiramente quem é Jesus na nossa vida. E Paulo chama a atenção desses irmãos e fala com eles: sede igual a mim, porque eu também sou como vocês. Eu já vivi sobre a lei, mas hoje eu sou livre. Eu já vivi isso e já entendi. Cristo Jesus me libertou. Me libertou dos dogmas, me libertou dos ritos, me libertou dos preconceitos. Então, por que voltar agora? Vocês precisam saber quem vocês são verdadeiramente. Hoje eu falo isso, irmãos, com muita certeza. Tem muito crente que não sabe quem ele é. Que ele é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Ele se comporta como um mundano, ele anda como um mundano, ele faz coisas como um mundano. Enganando a quem? A ele mesmo. Somente a ele. Porque a Deus não se deixa enganar. O Senhor quer de nós vida com comprometimento. E é disso que Paulo está falando com eles. Vocês foram tão solícitos comigo, vocês me receberam com tanto amor, vocês ouviram o que foi pregado, vocês entenderam, aceitaram, foram libertos e eu fui embora. Agora vem outros e prega o contrário, ou talvez o que é pior, acrescenta. Acrescenta nesta verdade algumas mentiras e vocês aceitam. Vocês recebem e vocês acreditam que é necessário ser assim. Muito cuidado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a eles. O apóstolo Paulo pediu a eles lealdade. Lealdade ao Evangelho. Lealdade à palavra de Deus. Eles tinham sido cheios com a pregação do Evangelho. Por que agora voltar atrás? Por que agora abrir mão disso? Para onde teria ido a fidelidade? Para onde teria ido o amor a Cristo? Para onde foi? É disso que Paulo está falando. Por que agora tratá-lo como inimigo? Irmãos, a autoridade que está no mensageiro de Deus não acaba quando ele sai da presença, quando ele não está mais ali. O crente, ele tem que ser crente perto e longe, dentro da igreja e fora da igreja, dentro do seu trabalho e fora do seu trabalho, na sua cidade e fora da sua cidade. Crente não tira férias de ser crente. Crente é crente. E nós temos que ter esse entendimento. Esse mundo, ele é muito pequeno para você achar que você vai fazer o errado lá em Diamantina, lá no Cerro, lá em Nova York, e ninguém vai ver. Hoje piorou, porque hoje tem a internet. Às vezes o próprio sujeito se condena, não é não? Está ali
e alguém posta e compartilha ainda na rede dele, e expõe ele mesmo, porque o diabo é isso, o diabo ele quer envergonhar o evangelho, e como ele envergonha o evangelho? Através de você. Através de você. Nessa época não, nessa época tinha que esperar a carta chegar contando. Hoje não, meu irmão. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado. Você está cercado por uma nuvem de testemunha, é isso que a Bíblia diz. E essa nuvem de testemunha tem duas funções explícitas. Uma, para reconhecer que você é verdadeiramente crente, ou então para dizer que você é falso. Que você de crente, você não tem nada. Se diz, mas não é. Então nós temos que ter esse cuidado. E Paulo, quando nós olhamos, né, para esse texto, nós vemos que Deus... esqueci de dar continuidade no meu slide. Vocês viram que slide legal? Descobri agora eu estou toda chique. Descobri um site, Stael. Canvas, você conhece? Meu Deus, descobriu o Brasil. Então, irmãos, ele vai agora, ele vai dizer para esses cristãos qual é o alvo de Deus para a vida deles. E qual é esse alvo, irmãos? Que quando o cristianismo se transforma em servidão, as regras e regulamentos, suas vítimas ficam inevitavelmente sujeitas ao quê? Amarradas aos seus mestres. O que mais tem aí é gente dizendo assim: na minha igreja, milagre acontece. Na minha igreja, é assim que acontece. Quando eu oro, meu irmão, para com isso. Jesus não morreu na cruz para isso, não. Nós temos que tomar muito cuidado. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos o quê? Parecidos com Cristo, porque é nele que nós fomos formados. Não há melhor estado para o cristão do que em Cristo. Do que em Cristo, não há. Não há melhor lugar, não há melhor estado, não há melhor coisa para a vida do crente do que estar em Cristo, aonde estão todas as sabedorias, todas as riquezas deste mundo. E caminhando para o fim nesse texto que nós lemos, ele faz uma alegoria sobre Sara e Agar. Né? Todos nós conhecemos essa história. Agar era escrava de Sara e de Abraão. Eles haviam recebido uma promessa, mas já haviam se passado 20 anos e nada aconteceu. Eles pensam, vamos dar uma ajudinha para Deus, não é? Vamos facilitar para Deus. Pega a escrava e tem um filho com ela. Ô irmãos, Deus precisa da sua ajuda? Deus precisa do seu atalho? E aí o que acontece? Nasce Ismael. E os problemas começam naquela família. Mas mesmo assim, Deus não anulou a promessa. Deus não anulou a promessa. Veio Isaque, filho da promessa. Ismael, aliança de carne. Isaque, aliança espiritual. Sabe por quê? Porque aliança de carne. Porque não precisou de milagre. Não precisou do sobrenatural. Abraão se deitou com Agar e teve um filho. Agora, Isaque não. Para Isaque ser gerado, era necessário uma ação sobrenatural de Deus. E a pergunta que fica para mim e para você hoje é: filho da livre ou filho da escrava? Nós somos filhos da livre. Nós somos filhos da promessa. E é isso que Paulo explicou aos crentes de Gálatas. Vocês não precisam de nada disso para acrescentar na fé de vocês.
O que vocês precisam é obedecer a Deus, crer no Senhor Jesus. Todo aquele que crê e confessa, o que a Bíblia diz? Será salvo. Ah, irmãos, não se deixe iludir, não se deixe enganar. Viu? A escola bíblica dominical é para isso, para nos despertar para as verdades bíblicas, para os estudos da palavra de Deus, para nos mostrar, né? Paulo deixa claro aqui que Agar, mãe de Ismael, era o símbolo de uma antiga aliança, era o símbolo da aliança da carne. E até hoje há um preço sendo pago por esta decisão tomada lá atrás. Então que o Senhor direcione você, que o Senhor te ajude, que o Senhor te guarde, que você consiga aplicar estas palavras para os dias de hoje, que você tenha entendimento de quem você é filho da promessa, você é filho de Deus, um pai perfeito, um pai zeloso, aquele que te conhece e cuida de você, amém? Vamos ficar de pé? Nós sabemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor testifica assim em nosso coração. Ele nos deu esse espírito, esse entendimento para reconhecer e não ter dúvidas a respeito. Que o Senhor enche o seu coração de alegria nesta manhã, porque o seu lugar é um lugar especial, irmão. O seu lugar é um lugar de filho. Coisa boa é ser filho, não é verdade? Oh, delícia que é ser filho. Você que tem seu pai, a sua mãe viva ainda, irmã Aparecida aí, fala para mim, coisa gostosa essa, não é? É ser filho. Minha mãe se preocupa comigo como se eu tivesse 10 anos de idade. Até hoje, minha mãe me pergunta se eu comi direito, se eu dormi bem, se eu estou bem. Ela tem aquela preocupação de mãe. E nós somos assim também, não somos, Edivone? Não é? Nasce os netinhos, você ainda está preocupada, não está? Minha filha, você está bem, minha filha? É muito bonitinho isso é muito especial. Isso é só um sinalzinho do amor de Deus por você e por mim. Só para você ter esse entendimento, né? De que Deus ama, que Deus cuida. Meu pai não está vivo mais, morreu cedo, mas era muito carinhoso também, preocupado comigo. Tinha, tadinha, as suas dificuldades e os seus problemas, mas Deus foi misericordioso que o alcançou nos seus últimos anos de vida. Mas era carinhoso todo. Então isso, irmãos, é para mostrar para nós que lugar bom é esse, lugar de filhos, filhos de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, nós te louvamos, meu Deus, e nós te agradecemos por esta verdade tão preciosa que é a tua palavra. Meu Deus, como alegra o nosso coração saber, meu Deus, que pertencemos a ti, saber que fomos adotados pelo Senhor através do teu Filho Jesus. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a romper com todo e qualquer rudimento deste mundo que porventura ainda tenta nos impedir e nos atrapalhar. Meu Deus, alcança aqueles que nesta manhã talvez tenham dúvidas da sua posição de filhos. Testifica em seu coração, ó Espírito Santo de Deus, porque esta certeza é que nos dá alegria, é esta certeza que nos enche de esperança, é esta certeza que nos faz caminhar dia a dia, crendo no nosso Redentor que é Cristo Jesus, aleluias. Muito obrigado, Deus, por tamanho sacrifício. Obrigado pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou.
Obrigado porque um dia o Senhor trocou as nossas vestes, o Senhor trocou o nosso choro, o nosso pranto por um cântico de alegria. Obrigado porque o Senhor tem firmado os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus, aleluias. Ah, Deus, muito obrigada. Obrigada por este tempo precioso passado aqui na tua casa. Abençoa, meu Deus, cada um dos meus irmãos, que possamos ter um domingo gostoso, um almoço gostoso em família, que à noite estejamos aqui todos novamente reunidos para louvar e bendizer o teu nome. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, por isso nós estamos felizes. Leva-nos, Senhor, em paz nesta manhã, é o que oramos a ti no nome de Jesus.